Isso. Aí, começou, chegou a notificação, começou. Isso. Então, pessoal, sejam bem-vindos, então, à nossa live aqui que a gente está fazendo, ou se você está vendo, é gravado também, né? A gente vai conversar um pouco sobre toda a crise que está acontecendo na Ucrânia e as repercussões que essa crise vai ter para a liberdade em geral, né? Eu convidei aqui o Lucas Guimarães, que ele é pós-graduado em Relações Internacionais, para conversar um pouquinho com a gente. E aí, Lucas? Como que você tá? Se introduz aí para o pessoal. Fala um pouquinho de você. Agradeço pelo convite, Thales. É um prazer estar com você, falar de um tema tão importante e relevante atualmente, né? Estamos vendo no noticiário todos os dias sobre a guerra na Ucrânia. Introduzindo um pouco sobre mim, eu sou pós-graduado em Relações Internacionais pela UNB, tenho graduação em Relações Internacionais aqui em Brasília também, e atualmente sou ativista pela liberdade, pelo Students for Liberty, a mesma organização que a gente faz parte, mas eu sou de Brasília. Então, legal. Para começar, assim, você poderia dar um pequeno contexto histórico, só para realmente contextualizar do que aconteceu e do que causou essa crise, causou toda essa guerra? Só uma introdução mesmo. Eu acredito que parte do revisionismo histórico de Putin para invadir a Ucrânia. Ele alega que está salvando minorias russas. Como ele alegou de separatistas que estavam no leste da Ucrânia, né, Donetsk e Lugansk, que estava sendo bombardeado pelo governo ucraniano. E ele falou que a Rússia ela faz uma operação militar especial. Então, para Putin, aquilo não é considerado uma invasão. Você não vai conversar com um russo, quem é russo, e vai falar que é uma guerra. Eles vão falar que é uma operação militar especial. Então, como a Rússia é uma ditadura, o russo ele não tem muito acesso à televisão como nós temos, né, que é tudo globalizado. Eles têm só a televisão estatal. E eu vou fazer um breve contexto histórico para ficar mais claro. Vladimir Putin ele dá o pretexto que Ucrânia e Rússia são os mesmos povos. E será que é mesmo? O que a gente sabe é que existiu a Rússia de Kiev, que foi de 882 a 1240, que era composto por territórios da Ucrânia, Rússia e Bielorrússia, não tinha a península da Crimeia. E futuramente, né, posteriormente, em 1200, ele foi destruído pela invasão mongol, até que em 1547, ou seja, no século XVI, o Ivan IV, o Terrível, que era conhecido por massacrar, perseguir e torturar seus inimigos, ele retomou o Império Russo. E ele foi chamado de Cesar de todas as Russas. A Rússia Branca, que é atualmente a Bielorrússia, a Grande, que é a Rússia, né? E a Ucrânia, que é até um termo pejorativo que era para os agricultores, né? A Ucrânia, ela se destaca por ser uma região de grande produção de grãos, né? A gente sabe que ela é uma das mais férteis do mundo, né? Nossa, isso, ela é como a terceira maior exportadora de trigo do mundo. E também Putin alega que teve o que foi determinante nessa questão foi o erro de Lenin, que no final da Primeira Guerra, da Primeira Guerra Mundial, até a fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, formou uma região autônoma da República Popular Soviética da Ucrânia, dentro da União da República Socialista Soviética, que é a Rússia, né? A URSS. E essa região... Acho que você falando União Soviética já fica mais fácil. União Soviética. Desculpa. Soviética. Então se formou uma região autônoma.
formou uma região autônoma de um povo que tinha sua própria língua, sua própria cultura, nesse curto período de tempo, em 1818. E entre 1919 e 1921 ocorreu a Guerra Polaco-Soviética, que ocorreu dentro do território ucraniano, entre União Soviética e a Polônia, e o território da Ucrânia ficou dividido. E o território da Ucrânia ficou dividido em 1922. E ficou assim. E o outro episódio conhecido foi pela a questão do Holodomor, que aconteceu uma forte repressão, coletivação e expurgo, onde a União Soviética, eles intencionalmente deixaram os ucranianos passarem fome. Então, a gente tinha uma região que era muito fértil em grãos, e tudo que a sociedade ucraniana produzia, o governo tomava. Isso foi também conhecido, né? Só fazer um comentário breve sobre essa questão do Holodomor, também é conhecido em algumas fontes, né, como até mesmo o genocídio ucraniano, né? Que essa interferência ela foi tão pesada dentro do território da Ucrânia que assim gerou uma fome tão grande que a gente tem relatos até mesmo de canibalismo dentro dessa parte da Ucrânia, porque foram milhões de pessoas morrendo de fome e não tinha o que fazer. Isso, assim, realmente foi, eu acho que dos registros históricos, uma das coisas, assim, uns momentos mais cruéis que a gente teve na história da humanidade. Eu acho que não é nenhum absurdo afirmar isso, porque a gente tem registros históricos, por exemplo, de mães, por exemplo, tem esse registro histórico, de uma mãe e uma avó, que elas literalmente mataram os 2 filhos que ela tinha para poder comer. A mãe e a avó poderem se alimentar dos 2 filhos que tinha. Um, se eu não me engano, era um menino de 8 e a outra menina de 4, porque senão elas iam morrer de fome, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse contexto, né, de tudo que a questão do socialismo, do coletivismo gerou para o mundo, né? Porque a gente literalmente chegou nesse ponto das pessoas do calibanismo, né, do Holodomor, nesse considerado genocídio ucraniano, né? Então, enfim, eu só queria deixar registrado, né, todo esse processo tão cruel que foi esse Holodomor, né? Mas enfim, pode continuar a sua fala. Exatamente. O regime stalinista, né, já governado por Stalin, ele foi brutalmente pior do que quando era com o Lenin, né? O Lenin já ele já estava pensando em ter uma economia de Estado, uma economia de livre mercado, né? Mas com o Stalin foi como comunismo puro, desde coletivação de terras, propaganda política, desde doutrinação da sociedade em arte, cultura, para que ele fosse visto como Deus. Eu posso fazer um paralelo como se fosse a Coreia do Norte. Deus está ouvindo meus pensamentos. Deus sabe que se eu me opor a ele, minha família pode sofrer por isso. E passando mais para a Segunda Guerra Mundial, sabemos que teve um pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, e depois, por decisão de Hitler, não foi respeitado. O Hitler se expandiu e invadiu a Rússia, né, os territórios, tanto da Rússia, tanto das repúblicas soviéticas, e a Ucrânia ela foi ocupada durante a Segunda Guerra Mundial e teve resistência da própria população civil. Então, se vocês estão vendo a população guerreando com tanta precisão, né? Não é de hoje que a Ucrânia é invadida, a população já defendeu com unhas e dentes
desde muito tempo, né? Quando a gente olha para esses países do leste europeu, nós sabemos do histórico de invasão deles. E outra coisa que é muito importante é que em 1954 a Rússia ela cedeu de presente para a Ucrânia a península da Crimeia, mas não porque eles eram bonzinhos, foi para sintonizar a eterna amizade entre os dois países. E o Putin, ele distorce isso também, né? Ele fala que Rússia é Ucrânia, que a Crimeia sempre foi da Rússia, e na realidade concreta nós vemos que não é isso. E também, quando a gente olha para o período da Guerra Fria, a gente vê que a Ucrânia ela sempre foi estratégica para a União Soviética em questão de energia, questão de indústria, agricultura, minério, e por isso que é um ponto de necessidade para a Rússia, sabe? Ter essa zona de influência na Ucrânia, além de fazer fronteira. A Ucrânia tem vários benefícios econômicos que a Rússia precisa, ainda mais a entrada pelo Mar Negro também, que é uma grande porta de entrada, né? Desde base militar que tem na Crimeia, até para questão econômica também. E a gente pode também passar para o período da independência, que aconteceu em 1991, que é quando a União Soviética se destrói, e acontece um referendo na Ucrânia se eles querem se tornar independentes ou fazer parte do território russo. E nesse referendo foi mais de 90% falando que quer ser independente. E aí... Pois é, né? Eu acho que é importante, eu não sabia dessa informação, eu acho que essa informação mostra muito, né? Tipo assim, qual que é a vontade do povo que tá lá, né? Tipo assim, a qual lado que eles querem pertencer, né? Porque tem um pouco desse argumento da questão lá de Lugansk e Donetsk, né? Que seriam pessoas russas que gostariam de estar lá, né? Entretanto, tipo assim, esse referendo, né, de 91 mostra também que muitos ucranianos se sentiam parte da própria Ucrânia, né? Então, acho que esse referendo ele é importante, que ele mostra qual que é o lado que as pessoas estão, de fato, habitando aquele território querem estar, né? Exatamente. O que você falou, né? Os ucranianos, eles viram que sofreram bastante na mão dos russos e queriam a soberania do próprio país. E a Rússia falou que só reconhecia a integridade territorial e a independência em troca dos arsenais nucleares. E essa é uma parte importante, né? Porque a Rússia ela é preocupada de a Ucrânia fazer bombas, não é à toa, sabe? É porque a Ucrânia sempre, das últimas 8 décadas, ela desenvolveu tecnologia de ponta, sabe? Ela foi um período que desenvolveu fortemente a indústria e sabe fazer bombas, assim, eles desenvolvem bombas. E essa questão de concessão da arsenal nuclear foi chamada de Memorando de Budapeste. E a gente vê a questão da OTAN, né? Eles não quiseram chamar a Ucrânia porque temiam que seria uma ameaça para a Rússia, né? Que a Rússia já tinha sentido que as ex-repúblicas soviéticas não tinham mais dependência dela. Então foi um movimento de contenção, né? E enquanto eles não chamavam a Ucrânia, eles chamaram os países do Báltico, né?
que era a Estônia, a Lituânia, a Letônia. Então, tipo assim, um comentário só que eu queria Uhum, fazer, essa questão, tem um vídeo muito legal que é no canal do Ideias Radicais, que ele fala, se eu não me engano, não lembro se é na Estônia ou na Lituânia, mas é daqueles países, daqueles três países ali que ficam perto ali da Finlândia, que tem os, acho que são os uhum. países eslavos, né? Que tem Estônia, Lituânia e tem mais um que eu esqueci o nome agora. Você sabe qual que é? São três. É Estônia, Lituânia e mais um. Você vai lembrar? Suécia? Não é Não, a Suécia. Suécia. Não, Deixa a eu olhar Suécia aqui, eu tá vou mais. olhar aqui só para confirmar qual país Ah, exatamente que foi. Mas é os países ali, eu vou pegar o mapa da Europa aqui e vou saber. Mas, tipo assim, em um desses países, é, eu vou só aqui confirmar qual dos três países são daquela região. tá. Região, ó, é aqui a região que é a Estônia. É a Letônia, é a Letônia. É a Letônia. Estônia, a Lituânia e a Letônia, isso. E, tipo assim, o que aconteceu? Durante o período em que a Estônia. Foi um desses três países, eu não me lembro agora exatamente qual que foi. Eles estavam buscando a sua independência, né? O que aconteceu? A União Soviética não ia permitir, né? A Ucrânia, pelo que foi passado, né? Ela teve mais, como ela tinha mais poder, talvez ela tinha mais condições de conseguir ser independente da União Soviética. Mas quando aconteceu essa independência, nessa dissolução, esses países da Estônia, eles não tinham todo esse poder assim. E daí os tanques estavam indo lá, eles estavam querendo se tornar independentes, né? Um desses três países, agora não lembro exatamente qual. Depois eu vou trazer a informação certinha, mas é um desses três. Ou foi a Estônia, ou a Letônia, ou a Lituânia. Eles, se eu não me engano, foi a Lituânia. Os tanques, eles estavam... Todos esses detalhes, né? Se alguém tipo, quiser saber mais detalhes sobre a história, tem num vídeo sobre o canal... Tem num vídeo do canal do Rafael Lima. Que o nome do vídeo é Como um Homem Sozinho Derrubou a União Soviética. Tipo assim, os tanques começaram a se aproximar da capital, né? E, tipo assim, não ia ter o que fazer, por causa que era tanque na rua contra a população que estava resistindo apenas protestando, né? Não tinha o que fazer. Daí foi um homem que ele era um operador de rádio. O que ele fez? Ele não sabia, ele não era grande, né? Isso que é muito interessante. Ele era só um homem comum. A única coisa que ele sabia fazer era transmitir o rádio, né? Era só isso que ele sabia fazer. Ele não era um grande político, não era um grande advogado, não que tipo assim seja demérito ser um operador de rádio, mas ele não era assim uma coisa que uma posição de grande poder, né? De grande influência. E esse homem ele conseguiu transmitir o rádio, né? Fazer uma, não sei se era, acho que era de TV, na verdade. Esses detalhes às vezes faltam um pouco, mas ele conseguiu fazer uma transmissão que mostrava e registrava essa questão da União Soviética matando as pessoas na rua, que teve mortes, reprimindo os protestos, e daí ficou muito feio para a União Soviética, tipo assim, tá só as pessoas lá pacíficas, né, protestando com placa na mão e metralhando, né? E isso assim ficou muito feio para eles. E daí aconteceu que a comunidade internacional pressionou e esse país em questão conseguiu obter a sua independência. Então, uma história muito legal que mostra, assim, a gente que é do Students for Liberty, né, mostra como que poucas pessoas conseguem fazer diferença, nesse caso foi uma pessoa só, e serve muito de inspiração, né, do que a gente consegue fazer pela liberdade, enfim. E é isso. Deixa eu tirar aqui. Que apitou aqui. No YouTube, o nome desse vídeo é O Homem que Sozinho Derrotou a União Soviética. Tem lá no canal do Rafael Lima e eu recomendo para as pessoas que quiserem mais informações. Mas, enfim, pode continuar a sua fala. Ah, tá. Agradeço aí. Anotei. Só dando uma recapitulada um pouco antes, é que o último presidente, né? O último, como é que fala? Presidente, sei lá. Foi o. Esqueci o nome do último presidente da União Soviética. Ele instituiu o Gorbachev. Gorbachev, não era? Gorbachev? Gorbachev. Eu acho que era Gorbachev, ou Gorbachev, não sei como fala. Mas era É, Gorbachev ou Chove. alguma coisa. Enfim, ele instituiu duas medidas, né? Foi no final dos anos 80, que era a abertura econômica e a reconstrução. E serviu com uma série de privatizações mal feitas na Rússia, e como o regime praticamente caiu, né, a máfia russa cresceu muito nesse período,
as oligarquias caíram, muitas empresas da Rússia faliram, famílias inteiras, assim, passando miséria. É só essa parte mesmo, só para continuar falando sobre a Ucrânia. Vou falar agora sobre a Revolução Rosa, que foi em 2003, que foi parte de uma revolução que aconteceu para a ocidentalização do país. Que em 2003 aconteceu uma série de eleições fraudulentas de um candidato pró-Rússia, que é o Ino Djokovic. Foi aquele que saiu pela última vez, em 2014. E ele saiu em 2014, certo? Aí a população ficou revoltada, né? Porque foi uma corrupção muito forte e saiu às ruas, e teve a participação dos Estados Unidos, que é a agência de USAID. É uma agência que ajudava no território da Ucrânia. E com isso, teve novas eleições, o país ele pôde teve ganhar um candidato pró-Ocidente, e isso feriu muito o ego do Putin, né? Uma clara interferência externa para uma zona, do que ele considerava uma zona de influência russa. E daí que o Putin ele instituiu essa zona de influência russa, de que não poderia haver influência estrangeira nas ex-repúblicas soviéticas. E daí foi com o tempo, né? A Ucrânia vivia uma democracia, mais ou menos, tinha um capitalismo, mas muita corrupção, e até que esse candidato pró-Rússia, não vou saber falar o nome, Yanukovych, peço perdão, ele ganhou em 2010 e ficou. Ele veio com a promessa que iria se aproximar da União Europeia, e quando faltando um dia para a Ucrânia assinar o acordo de associação com a União Europeia, ele falou que o país tinha voltado atrás e que seria postergado para outro momento, para a Ucrânia entrar na União Europeia. E isso levou ao país ao que a gente chama hoje de Revolução Maidan, né? Mas foram protestos, inicialmente foram protestos pacíficos de estudantes na Praça Maidan, em Kiev, mas o presidente, ele mandou que as polícias batessem em quem protestassem contra ele, né? E chegou em um momento que a população se uniu para tirar o presidente, porque eles não poderiam se manifestar, que queriam, de fato, que houvesse diálogo para o país entrar na União Europeia, porque o ucraniano, ele se sente parte da Europa, ele quer o capitalismo de verdade, ele quer viver uma democracia, como os americanos falam, de priorizar a propriedade, a vida e o livre mercado, né? Tem o programa Erasmus da União Europeia, então eles acham que para as futuras gerações a União Europeia seria um ponto muito importante, né, para o desenvolvimento do país, e também se afastar da Rússia. Então, eu parei aonde? Antes de falar sobre a União Europeia. Antes do...
dos Eu acho que protestos. você estava falando antes da União Europeia, você estava falando do contexto, né, da eleição que aconteceu, que eles conseguiram eleger um candidato para o Ocidente, né? Eu acho que Uhum. era nesse ponto que você parou. Tá, eu parei nesse quesito. Sim, que era um protesto pacífico de estudantes, e daí o presidente não aceitou isso, do país entrar na União Europeia, Esse e acordo de entrar uma na União violência. Europeia, ele foi quando exatamente? Eu não sei dizer quando. Foi um Exatamente, né? acordo. Mas, tipo assim, É por causa já que foi um bom tempo atrás. sim, acredito que foi em 2004. Pode ser no Uhum. 2004, 2005, porque o processo de adesão da União Europeia é uma grande burocracia. E eles Sim, estavam né? prestes a firmar o acordo de associação de livre comércio no governo, né, Uhum. desse presidente pró-Rússia. E, e assim, cara, só me lembrar aqui. Sim, aí a população se uniu porque houve forte repressão da Uhum. polícia, e foram 90 dias da população resistindo, pedindo que o país entrar na União Europeia, pelo menos ter o diálogo para que o presidente saísse, até que já em março, né, quando já se tornou um conflito civil, com várias Nossa. mortes, né, é, a população ele montou um exército com reservistas A e própria faziam população montou o exército. a própria população é, assista o documentário Winter Fire na Netflix. É Fala Winter of Fire, o documentário. Winter on Fire, é, On Fire. fogo no Entendi. inverno. Então a população já sofria com frio, e o parlamento do ucraniano, né, não teve muito poder, porque o parlamento já estava sendo manipulado pelo presidente e estavam fazendo muitas censuras de não poder usar os capacetes amarelos, que era um símbolo, Uhum. né, Um dos símbolo. manifestantes. Eu acho que é Censura na interessante, como você televisão. vem falando, então, é uma coisa que talvez não está sendo tão mostrada, né? Que agora eles estão focando muito no presente, né? Da guerra, do que está acontecendo agora. Mas então essa Uhum. vontade dos ucranianos de ter uma identidade mais pró-ocidental, né? Uma aproximação com a União Europeia e essa identificação cultural mais próxima do Ocidente, então ela já é muito antiga. Não é agora que eles estão querendo entrar na OTAN, não é agora que eles estão querendo entrar na União Europeia, né? Isso é uma coisa que já vem aí, como você falou, desde 2004, 2005, né? Essa vontade é um processo histórico que já vem ocorrendo há muito tempo. Exatamente. E se a gente for, se a gente for falar sobre isso, dar uma outra palestra. E acabou que o presidente teve que fugir do país e receber asilo para o Putin. E Putin ele teve um pretexto, né, que o país vivia uma guerra civil, a população russa estava sendo bombardeada pelo governo É a mesma coisa, ucraniano. né? Que a gente já vem Exatamente, falando agora. exatamente, é a mesma coisa. A Rússia invade um país, atiça movimentos separatistas e, dá apoio militar, e esses movimentos separatistas conquistam um território, que eu já vou falar. E Uhum. e o exército russo invade o território. Uhum. E não é somente na Ucrânia, né? Aconteceu outro episódio que eu vou falar depois. Sim. E seria isso. Depois. Me perdi de novo. Não, mas tranquilo, é mais uma conversa mesmo. Daí Uhum. você estava falando desse contexto de 2014, né? Se eu não me engano, que foi que aconteceu as manifestações e tal, e que o presidente da Ucrânia, da época que era pró-Rússia, teve que se ficar em asilo na Exilar, Rússia, né? se Isso. exilar na Rússia, e depois eles invadiram
o exército russo aprovou, aprovou no parlamento russo, né, que as tropas russas poderiam invadir a Crimeia, e lá eles fizeram um plebiscito, né, junto à população, plebiscito totalmente ilegal, declararam que 90% aprovou que era parte da Rússia, né, atiçaram a população que é de origem russa, é bom deixar de fato, e que, assim, anexou, e assim Crimeia, a Rússia anexou a Crimeia, né? E a Ucrânia não pode fazer nada, né? Sim, sim. É interessante, tipo assim, né? Tipo, teve algumas batalhas, né? Essas de 2014. Aí, o Henrique, ele fez uma pergunta. Daí a gente já vai na pergunta dele. Mas é interessante, tipo assim, observar como que tiveram algumas batalhas, mas não teve muita resistência, né? A região da Crimeia, ela foi, quando teve essa interferência, foi mais tranquilo, digamos assim. Para que acontecesse essa anexação, né? Porque não teve muita resistência, as pessoas não lutaram muito. Entretanto, agora a postura é bem diferente, né? Agora a gente está vendo aí, embora você na sua fala não tenha chegado, né? A gente está vendo muita resistência, né? E batalhas onde a população está se envolvendo bastante, né? Então, o que você acha que, tipo assim, fez com que fosse tão diferente? Tipo, que em 2014 foi tão fácil de anexar e hoje está sendo tão difícil. É porque a partir de 2014, as tropas ucranianas elas investiram em tecnologia pesada e eles tiveram novas eleições em Kiev, o qual ganhou esse presidente, e eles tiveram mais tropas, mais tecnologias, mais equipamentos, maior cooperações com países do Ocidente. E para você ver, é praticamente o maior exército da Europa, o da Ucrânia. Então, difere muito do cenário antes de 2014 para agora. Entendi. Só continuando, para dar uma breve perspectiva, é porque depois de 2014, também os movimentos separatistas nacionalistas, né, pró-Rússia, eles invadiram a parte leste, né, como eu estava falando para você, que era Lugansk e Donetsk, tiveram várias batalhas lá, até que em 2015, né, a União Europeia e a Rússia fizeram o Pacto de Minsk, que basicamente o cessar-fogo entre o governo... um cessar-fogo, né, que esses movimentos separatistas não insurgissem contra o governo ucraniano e que não houvesse hostilidade contra a população civil, mas isso nunca foi cumprido. Respeitado foi apenas, na prática, né? Nunca foi respeitado na prática. O que se viu os separatistas se autodenominando a República Popular de Donetsk e Lugansk, a Rússia alegando que os Estados Unidos estavam ajudando Kiev a equipar as tropas ucranianas para massacrar a população russa, e que é uma narrativa completamente distorcida da realidade. Nós sabemos que Putin também falou que uma das alegações é que o governo ucraniano proibiu a língua russa depois da anexação da Crimeia. Realmente... Mas eles falam um monte, né? É o que eles falam. Pô, mas você tá em país diferente que não é o seu, eles né? Eles falam bem mais russo do que ucraniano, né? Tipo, você vê, por exemplo, o próprio Zelensky, quando ele dá os pronunciamentos dele, ele não fala em ucraniano, ele fala em russo, né? Então, assim, como que proibiu, se tivesse proibido, né? Se a lógica fosse essa que proibiu. Como é que proibiu se o próprio presidente do país está fazendo uma declaração e está falando em russo, né? Eu acho que só os russos nacionalistas, assim, que podem acreditar nisso, né? Porque
é muito fácil você pegar essas contradições dele, né? Exatamente. Mas essa aí eu acho que foi assim, ele chegou numa cara de pau que foi o máximo, né? Talvez de todas as alegações, tal, tem o nazismo, né? Que ele usar do nazismo é uma coisa muito grave. Mas ele falar que proibiu o uso da língua russa, sendo que quando o presidente dá uma declaração da Ucrânia hoje em guerra, ele fala em russo, é uma cara de pau muito grande, né? E daí o Henrique aqui, ele fez uma pergunta, quais outros países, fora a China, podem tomar um rumo parecido no que diz respeito a gerar uma influência semelhante à que a Rússia está fazendo agora na Ucrânia em outros países, na sua opinião? É difícil dizer da mesma posição da China, por causa que a China é uma superpotência militar, ela tem ela também é uma superpotência econômica que bate de frente com os Estados Unidos. Então, os países que se veem mais alinhados com a Rússia é o Emirados Árabes, né? Que eles dependem do petróleo russo. Outras ditaduras comunistas também, por questão ideológica, Venezuela, Cuba também, né? Podem falar isso. E a Índia também, que eles querem uma maior cooperação com a Rússia também. E como teve também o fechamento do SWIFT, né, que é o pagamento internacional intrabancos, foi cancelado para a Rússia. Então, os russos estão podendo comprar, né, derivados de petróleo, né, ter relações comerciais pagando em rublos, né, com a Índia, com os Emirados Árabes. Mas me fala se eu respondi sua pergunta. Não, corretíssimo, até porque esse tipo de coisa a gente não consegue prever de maneira tão exata, né? A geopolítica ultimamente tem sido algo tão imprevisível no ramo das Nossa, possibilidades. Quem podia imaginar que a Ucrânia seria invadida? Todo mundo achava que era um blefe russo. Eles iriam fazer isso pela influência, e olha aí, estamos aqui quase no 30º dia de guerra. exatamente. Para você ver Opa, desculpa só falar, é que isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, sabe? Porque eu achava que não ia acontecer a guerra. Tipo assim, eu falava assim, né? A OTAN, ela tava influenciando, falando assim, ah, vai entrar na OTAN, vai entrar na OTAN. Eu achava, e a Rússia, e daí a Rússia falou, não, não vai entrar. E eu falava, ah, eu acho que vai acontecer, que a Rússia vai mostrar. Se não entrar, a gente invade e a OTAN vai recuar. Mas a OTAN também não recuou e a guerra aconteceu, né? Então, assim, era uma opção que eu achava muito improvável, mas que aconteceu, e eu fiquei muito surpreso quando aconteceu, né? Porque eu acho que ninguém esperava. O Lucas também, que ele está acompanhando, né? O Henrique, que ele estuda comigo também, a gente estava acompanhando. É muito difícil de acontecer hoje em dia, com todos os avanços que aconteceram, uma guerra, né? Então, assim, eu imagino, eu não sei qual que foi a surpresa, eu queria saber de vocês, tanto do Henrique quanto do Lucas. Qual que foi a reação de vocês quando vocês souberam que a guerra tinha começado? Porque, para mim, assim, eu fiquei perplexo. Hoje em dia, com todos os anos de paz que teve, né? Com a questão também das bombas nucleares, que, assim, tem um negócio que é do MED, né? Que fala que é o Mutually Assured Destruction, que é a destruição mutuamente assegurada, né? Tipo assim, se os dois jogarem bomba nuclear nos dois, os dois destroem, então não tem por que acontecer guerra, né? Então eu queria saber de vocês qual que foi a reação de vocês quando que a guerra começou, né? Porque para mim eu mesmo fiquei sem, sem reação. eu também fiquei perplexo. E é como os líderes do Ocidente estão falando, né? É um marco desde a Segunda Guerra Mundial que pode evoluir para uma Terceira Guerra Mundial muito fácil se a Rússia atacar algum desses países da OTAN. Mas se o Henrique quiser complementar também sobre essa questão. Eu senti como se fosse uma medida desesperada, porque para mim que guerra não era mais um instrumento a ser posto na mesa, certo? Não pelo menos uma guerra pela Rússia. Eu esperava que a Rússia apoiasse sim os separatistas, esse armamento, apoio logístico. Isso sim eu esperava. Mas agora os russos entrarem no território ucraniano, violarem a soberania, é algo sem precedentes, porque a guerra passou a ser algo do passado, né? A guerra convencional, direta, ela é algo que você não, que nem o Thales falou, você não vê mais hoje em dia.
A guerra que a gente tem hoje é a guerra da informação, guerra da influência. Então, assim, eu também fiquei perplexo, achei um ponto muito fora da curva, e por isso que eu acredito que seja uma medida desesperada. Porque apesar dela ter sido planejada há muito tempo, ainda assim eu acredito que ela seja sem precedentes, porque haveriam outros meios, certo, do Putin realizar sua vontade, certo? Então, é isso, né, gente? Aconteceu e agora é torcer para a situação melhorar. Sim, a Vitória fez uma pergunta. Uhum. O que que você acha que a guerra vai terminar nos próximos meses? Depende do Putin, né? A gente não conhece os reais, os objetivos dele, na verdade, né? Qual é os objetivos dele na Ucrânia e até que ponto o Putin quer continuar com essa guerra, porque está tendo um alto custo para os russos. O que a gente vê é que o conflito evoluiu para uma guerra nas cidades e tem havido pouco avanço nas últimas semanas. Nós tivemos basicamente as tropas russas bombardeando cidades ao redor de Kiev e principais centros como Kharkiv, tem uma cidade lá no sul que é Mariupol, que Isso. está sendo completamente destruída, está um desastre humanitário lá. As pessoas estão Eu, faltando inclusive, energia, tá sem só comida dando lá. uma informação, tem uma brasileira que, infelizmente, ela tá lá, ela viveu a vida dela, né, tipo assim, casou com um ucraniano, ela era da Paraíba, e ela está lá, ela morava em Maripol, que o marido dela, eu acho que era da Marinha, se eu não me engano, uma coisa assim, ele mexia com navegações, não sei se era exatamente da Marinha, mas, tipo assim, ela ficou lá presa na Ucrânia e ela está desaparecida desde o dia 4. Tipo assim, não tem como saber se ela morreu, se ela está viva, porque realmente está sem internet, né? Está sem luz, então a família não está conseguindo se comunicar com ela, né? E ela é brasileira, ela infelizmente não conseguiu sair. Tava se falando da possibilidade dela conseguir sair, né? De lá, mas ela falou que realmente, como Maripol foi uma das cidades que mais foi afetada, não tinha o que ela fazer, porque assim, tudo bloqueado, né? Com um tanque na rua, você vai sair de casa, tá? Eu vou sair, vou tentar fugir, mas também se eu sair e tentar fugir, vai cair uma bomba na minha cabeça, eu vou tomar uma bala perdida, né? Então, assim, acabou que ela optou por ficar mesmo, esperar o que ia acontecer. Então, é muito triste essa situação, por ser brasileiro, né? A gente acaba recebendo com muita tristeza que ela tá desaparecida e aí já vão fazer agora, né? Foi o dia 4 o último contato, vai fazer aí 16 dias que ela tá desaparecida e a gente não tem ideia do que está acontecendo com ela, é muito triste. Tipo assim, depois eu posso passar também o nome dela certinho, tudo, e o link da notícia, porque tá sem luz, tá sem coisa, e não tem como saber se ela morreu, se ela tá viva, como é que tá, e é uma situação muito desesperadora, né, para a família é, que isso esteja acontecendo, né? E isso entra em contradição direta ao que o Putin estava falando, né? Quando aconteceu a invasão, né? A invasão total, que não foi para salvar as minorias russas no leste da Ucrânia, ele deu um ataque surpresa. As tropas russas deram um ataque surpresa a Kiev, né? E ele deu uma live assim, falando que as tropas russas estavam fazendo uma operação militar especial para desnazificar e desmilitarizar, porque nacionalistas ucranianos nazistas estavam bombardeando civis na Ucrânia, e isso não procede, né? Até o tribunal, a Corte Internacional, na semana passada, ele julgou que não tem um governo nazista, não acontece um genocídio na Ucrânia para ter como preceito de que a Rússia invada a Ucrânia. Isso não existe, seria um revisionismo que o Putin está fazendo. E É, seria para... visível se estivesse acontecendo. Se estivesse acontecendo, a gente já ia estar sabendo. Exatamente. Você tem mais
Mais alguma pergunta, Thales? Então, tipo assim, eu queria, uma coisa que a gente estava conversando, inclusive no privado, que eu acho que é muito importante, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, na prática, a gente já está sentindo, né, mas quais que vão ser os efeitos na prática dessa guerra na economia do Brasil, afeta muito o agro, né, tipo assim, como que isso vai afetar a gente mais diretamente mesmo, e também, na sua opinião, se você acha que é possível que essa guerra cause até mesmo uma recessão econômica no Brasil. Eu acho que a primeira coisa é a cadeia de suprimentos, que é uma coisa que a gente importa muito da Rússia, é fertilizantes, né? E então vai ter escassez de fertilizantes, mas é uma coisa que o Brasil está se preparando, né? E já a ministra da Agricultura já viajou para o Canadá, porque a gente só tem fertilizantes para 3 meses. E acredito que pode dar tudo certo, 3 meses? Eu não sabia desse dado. É. Só tem 3 meses, senão vai acabar. Exatamente. Deus. Mas nós estamos nos Imagina se outros acaba o parceiros. fertilizante, a comida vai. Então, é porque Vai, a questão do fertilizante exatamente, a questão dos fertilizantes é que está na nossa alimentação, né, para a segurança alimentar do Meu nosso país. Deus. E também com as recentes sanções ao petróleo russo também, como tudo está ligado ao petróleo, né, vai aumentar a inflação e a economia vai retrair por isso, vai aumentar as taxas de juros também. Meu Deus, é muito preocupante o cenário, né? Do futuro. Mas então, assim, do que você vem acompanhando, como que andam você que acompanha de mais perto, né? Como que andam essas tratativas, tipo assim, com o Canadá, com outros países, para que eles enfim, fazer, né, esses fertilizantes? Tipo, trazer esses fertilizantes que a gente precisa tanto para o Brasil. A ministra da Agricultura, ela disse que o Brasil não corre um risco. A gente tem tem parceiros como o Canadá, tem a União Europeia, tem os Estados Unidos e também, além dos nossos próprios produtores, né, tem a Embrapa que está usando outros recursos. Seria mais ou menos isso. Entendi. Eu tenho mais uma. O Henrique vai fazer outra pergunta. Enquanto isso, eu vou pegar o formulário de presença lá e repassar para todo mundo assinar. Deixa eu só registrar todo mundo que está aqui agora. Eu vou passar o formulário de presença agora. Por favor, assinem, que é importante para que a gente possa fazer uma gamificação no Students for Liberty. Então, coloquem lá o e-mail, tudo certinho. Eu vou repassar ele agora. E todo mundo que está aqui agora, por favor, assine, tá? Mas vai, Henrique, mete bala aí da sua pergunta. Não é nem uma pergunta, era mais uma afirmação para você ver como a quebra de neutralidade do Brasil na ONU nesse tema. Não estou querendo dizer que a invasão da Rússia é algo certo, é algo para ser condenado. Mas dentro do campo econômico, o Brasil ter ficado neutro era a melhor saída, porque ia evitar muito problema, que nem esse. Que nem você falou, 3 meses de fertilizante, tem noção como isso é surreal? Uma coisa que parece distante, parece mentira você falar isso para mim, eu não vou acreditar. O Brasil ficar sem fertilizante é uma coisa surreal, fora da casinha, né? Eu acho que isso prova o quão as relações internacionais elas são frágeis, são sensíveis, sabe? Um único ponto a ser alterado reverbera muito no cenário internacional. Eu acho que essa foi uma demonstração de como a diplomacia brasileira tem muito a melhorar, porque eu acho que ela perdeu bastante nesses últimos anos. Perdeu muito. Assim, a postura que o Brasil tinha há 10, 20 anos atrás não é a mesma que você tem hoje. Os diplomatas, Então, em assim, relação a essa questão da diplomacia brasileira, eu acho que uma coisa que ficou muito triste, né, para o mundo e que decepcionou também a diplomacia brasileira, decepcionou na minha concepção, foi a demora
que eles fizeram em um plano de saída, né, para os brasileiros. Tipo, hoje deu certo, né? Tipo, teve brasileiros que foram evacuados por trem, depois chegaram de avião. Entretanto, demorou muito. Eu estava vendo um podcast de um casal brasileiro que estava saindo, em que eles falam, em que já estava todo mundo saindo. Então, os Estados Unidos falou que já era para a população e para, foi um dos primeiros, né, a sair de lá, sair correndo. A Austrália, a Índia. A Índia, inclusive, ela mandou pessoas entrarem na Ucrânia. Então, ela mandou diplomatas, pessoas do serviço estrangeiro para entrar na Ucrânia, para que pudesse pegar os indianos para eles saíssem, porque na Índia é muito comum que os indianos vão lá para a Ucrânia estudar nas faculdades de lá, né? Então, assim, e demorou. Inclusive, teve um podcast que eu estava vendo que um dos brasileiros falou assim, olha, mas tá estranho, né? Porque era uma brasileira que ela estava conversando, que ela conseguiu sair, né? Mas estava, olha, tá estranho, porque o pessoal tá saindo, né? Os Estados Unidos já falou pro pessoal sair, tem um pessoal que já tá saindo. Como que tá? O que vocês podem dizer pra gente? Eles em contato com a embaixada antes de qualquer coisa acontecer. Eles falaram, a embaixada brasileira respondeu para eles, né? Não, porque tá tranquilo, isso aí são só ameaças, são coisas assim de caráter, mas não vai acontecer, fica tranquilo. Daí ela falou assim: se for acontecer qualquer coisa, vocês vão avisar pra gente, né? E eles falaram assim: não, fica tranquilo que avisa. Então, assim, primeiro que já foi errado, né? Então foi uma estrutura errada, porque eles, pelos que eles representam, pelos valores que eles representam, inclusive até mesmo pelo salário que eles ganham, eles deveriam ter tido a sensibilidade que ia acontecer alguma coisa, porque já estavam os outros saindo e evacuando. Então, eles ter evacuado antes. E mesmo quando eles já erraram, que já começou a guerra, eles mesmo assim não fizeram assim nada, né? No começo chegou até ter uma declaração que eles não tinham um plano de contingente, né, de sair. Então, assim, só depois de muito tempo que conseguiu-se aquele trem, né, para eles irem para a Polônia, e depois o avião. O avião então, assim, da FAB, né? O avião da FAB veio 3 semanas depois. E o Bolsonaro ainda estava lá cumprimentando como se fosse o Salvador, né, que cumprimentando, que conseguiu 3 semanas depois, pô. 70, 80 brasileiros. Olha, isso é triste. É triste, estão socateando a diplomacia. É uma falta de atenção e uma falta de planejamento muito grave. Você deveria ter um plano desse já guardado no bolso. Foi muito sério o que aconteceu. Mas o pior é os políticos se aproveitando. Isso aí já é de praxe, mas ainda assim a gente continua se surpreendendo. Mas é revoltante, né? Você vê, o serviço foi todo mal feito. Não avisou antes, dizer que não ia colocar, daí o serviço é feito 3 semanas depois, ainda chega e ainda quer dizer que fez alguma coisa, né? Porra, É brincadeira. Eu tenho minha teoria que os diplomatas falaram isso para os brasileiros, é que do Planalto, né? O Planalto falou para não gerar pânico. Só isso, porque todos os países falaram para os seus cidadãos irem embora, porque estava todo mundo pensando que teria uma guerra, né? Mesmo que no leste europeu, mas poderia incluir no pânico, no né? restante. Porque se estão saindo, se está todo mundo embora, porque já tá pânico, pô. Então, não vai causar pânico, mas o pânico já tá aí. O pânico já tava lá. O pessoal já tava no pânico, o pessoal já tava assustado com essa situação, ele só tava esperando o aval. É algo automático. Você fala na hora, não tem migué. A Rússia mobilizou mais de 150 soldados na sua fronteira. Isso já é situação de pânico, né? Já é pânico. Não, e tinha gente querendo falar que era só exercício militar. Onde já se vê exercício militar com quase 100 mil soldados? Não existe isso. É tipo assim, não, eu não vou te dar um soco não, pô. A minha mão está só se aproximando do seu rosto assim que eu estou fazendo um exercício, ó. Eu não vou te dar um soco não, ó. Só tá porque... Não, daí tá, né? Ai, opa, desculpa. Foi um acidente. Desculpa. Isso. E para vocês pararem para pensar, o Putin ele pensou isso durante os anos, porque ele anexou a Crimeia, ele tinha uma aproximação muito grande com o ditador da Bielorrússia, então ele cercou a Ucrânia pelo norte, então só faltava uma narrativa, um pretexto para fazer essa mobilização que eles chamaram de exercício militar, e depois, após 8 anos, eles invadirem. Uma pergunta que eu queria fazer, porque eu queria saber a sua análise, Lucas, é o seguinte: a gente está tendo recentemente, né, pós-pandemia,
muitos movimentos autoritários, né? Então, por exemplo, esse negócio do Putin em relação à Ucrânia, a gente vem aí vendo uma expansão da China economicamente, né? E teve uma coisa muito preocupante também, agora falando num cenário mais global, que é um assunto que dá para fazer, inclusive, outra live falando sobre isso, mas que é a questão do Canadá, né? Que o Canadá, eles bloquearam lá as estradas, enfim, teve todos os protestos em relação ao mandato, né, das vacinas e, enfim, independentemente da opinião que que qualquer pessoa tem em relação a isso, o Trudeau, né, ele pegou poderes ele assinou uma cláusula na Constituição que ele tem poderes meio que de polícia, né, então ele pode prender as pessoas sem julgamento, ele tem poderes, que essa Constituição ela só tinha sido acionada na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e em um movimento separatista de Quebec, que aconteceu, que foi muito violento na década de 70. Então, só foi acionado realmente, assim, em questões muito, graves, assim, né? Graves demais. E daí, e o que você acha que tá essa ordem mundial dos Estados Unidos sendo líder, da Europa sendo líder, de valores de democracia? Óbvio que é só para eles, né? Tem toda a questão da hipocrisia da política externa deles, mas tipo assim, essa ordem mundial pautada pelo capitalismo, pela liberdade, pela democracia, ela tá tipo se deteriorando. Tem um período agora de vir um novo bloco, com a questão da China, da Rússia, e a própria virada dentro do próprio desse mundo, desse ocidente, a gente pode falar, né, com o Trudeau tomando medidas autoritárias. O que você acha? Você acha que essa ordem mundial está se colapsando e pode vir outra? Ou você acha que essa ordem ela ainda pode sustentar e ainda pode ir contra, e muita loucura, muito alarmismo a gente pensar que isso está ruim? Eu acho que a sua teoria tá muito boa, porque eu tenho até um livro aqui, não sei se eu consigo, é chamado Mundo Pós-Ocidente, do Daniel Stunker. Até recomendo. Ele fala que como os Estados Unidos ele foi formado por um país embasado na liberdade e tem diminuído a cada ano as liberdades. O Estado tem se endividado, o país tem se lançado em guerras. Então, os Estados Unidos ele ainda tem a hegemonia de influência cultural, até a questão da moeda, que é transacionada mundialmente, mas, do outro lado, a gente vê que a China tem se ascendido como uma superpotência, e pelo papel que os Estados Unidos assumiu nas últimas décadas, também tem dado espaço para outras potências, como a Rússia também. O que está acontecendo também foi um erro geopolítico do que aconteceu nos anos 90. Por que a Ucrânia não foi para a OTAN? Assim, é uma coisa para a gente se pensar. Sim, sim, Então essa é a sua análise. Então, os Estados Unidos, assim, na sua concepção, se você fosse, sei lá, jogar na loteria, a sua concepção é que Estados Unidos agora já era, e a tendência é que a Rússia e a China se fortaleçam cada vez mais. A minha concepção é que a China ela vira uma superpotência econômica, até mais que os Estados Unidos, talvez até antes de 2030. Não que o mundo passe a transacionar o yuan, né? Mas os Estados Unidos vai cair, eu acredito. E a cada presidente que eles têm, um é pior que o outro. E o Biden atuando agora é uma vergonha na política externa, Ele está com uma aceitação muito ruim, né? O desempenho dele tem sido toda a questão do que ele fez de imprimir tanto dinheiro, né? Como ele imprimiu durante a pandemia, e a inflação que eles estão agora é uma coisa que não se viu, né? Quando que a gente viu na história do mundo, parece que agora eles estão tendo problemas que a gente tinha, né? Tipo assim, quando que a gente viu uma notícia que os Estados Unidos estava com problema que o combustível está muito caro, ou que os Estados Unidos estava com problema de inflação, parece que eles estão sofrendo agora um pouco do que a gente sofre, né? A gente pensa, isso aqui com a gente é normal, mas com eles não, né? Então, assim, realmente o desempenho do Biden tem sido bem
bem ruim mesmo, né? Não só isso, como uma questão de política externa que aconteceu também, que foi a questão do Afeganistão, né? O Henrique, ele levantou a mão, pode falar, Henrique. Tá, uma perguntinha agora. Já que vocês falaram que o autoritarismo político ele está começando a se espalhar pelo mundo e voltar a ser algo mais predominante, eu queria fazer mais uma pergunta. Será que esse mesmo autoritarismo vai se aplicar à cultura também? Será que a gente vai ter uma regressão no que diz respeito aos valores? Sair desse topo do liberalismo, sabe, dessa cultura nova que a gente tem da nova geração e voltar para algo mais tradicional? Ou a gente vai ter algo mais mesclado, sabe? Algo que É, lide tanto com essa cultura que a gente tem hoje, tanto com esse autoritarismo. só antes de responder rapidinho, antes do Lucas responder rapidinho, só queria falar que a Vitória tinha feito uma pergunta que era o que vocês acharam da Rússia ter anexado a Crimeia. Em relação a isso, Lucas, eu acho que você tá tendo um barulhinho, será que você não tá mexendo no microfone, alguma coisa, não? Não. Eu acho que tá vindo do seu. Não sei, enfim, ele já vai responder, mas é do que antes dessa pergunta do Henrique, que tinha ficado para trás, a Vitória tinha perguntado o que vocês acharam da Rússia ter anexado a Crimeia. A gente já tinha conversado disso um pouco antes, mas só para resumir, para ela não ficar com dúvida, mais ou menos foi o seguinte: teve manifestações em 2014 pró-Ocidente em relação na Ucrânia, né? E a população estava querendo se aproximar da União Europeia. Inclusive, e daí teve uma eleição. Nessa eleição, o presidente pró-Rússia ganhou, mas foi uma eleição de fachada. Né? A população se revoltou muito com isso, e meio que como resposta a essa revolta da população e esse desejo de se colocar ao Ocidente, teve esse exercício militar e essa anexação da Crimeia. Então, antes, a anexação da Crimeia foi isso, né? Foi essa questão militar em relação a essa eleição, né? Mas, enfim, agora pode responder a pergunta, Lucas, que o Henrique fez. Como é que é mesmo? A minha pergunta era se esse autoritarismo ele vai passar para a cultura também. Porque você sabe que hoje em dia todo mundo tudo muito liberal, né, com relação a qualquer tipo de assunto. Você fala aí de questão de sexualidade, de opinião religiosa, entre outras coisas. E eu queria saber se essa influência do autoritarismo vai sair da política e vai vir para a área da cultura também. Ou se essa cultura mais liberal que a gente tem hoje vai conviver lado a lado com esse autoritarismo emergente, praticamente. A gente pode. A gente fala sobre autoritarismo político, fala sobre populismo. Né? A gente fala que são as ideias de escolher coletivismo. Então, que interligam na sociedade. Então, quando tem um governo populista, o discurso é priorizar a sua base de apoio e em detrimento da população. Então, o governante que entrar, ele vai dizer tudo que a população quer ouvir, mas quando ele estiver no poder, ele vai fazer tudo o que ele quer, né? Então a gente pode diferenciar essa parte do populismo e do autoritarismo. E acredito que essa questão do progressismo, liberalismo, eu acredito que não existe um país liberal no mundo, porque de Estado, a gente vê a natureza do Estado como o monopólio da agressão de mandar na sociedade. É o que ele diz, Estado jurídico, né? Então, quando você olha pelo viés da lei, é regular o comportamento do indivíduo na população. Mas pelo viés do libertarianismo, não. Acho que ele caiu. Ele Não. caiu. Vixe. Para mim ele Será que era caiu. por isso, então, que o áudio dele estava dando uma piorada? Sim, não, piorou bastante. Eu só não fui tentar perguntar para ele se estava, para você se estava ruim, porque eu achei que era só para mim. Sim, sim. Não, para mim também. Ai, ai. Espero que as perguntas estejam sendo úteis. Ai, Não, ai. estão sendo muito úteis. Ele falou, ele mandou mensagem aqui que o celular dele
que o celular dele deu problema. Eu vou conversar aqui com ele para ver se ele consegue voltar. Mas eu acho que mesmo que ele não consiga voltar, a gente já conseguiu conversar bastante, foi bem legal. Eu Ah, vou com ver aqui o que vai certeza. Nossa, acontecer. valeu por É, horas de conversa já. sim, eu vou conversar aqui com ele. Foi muito legal, bem esclarecedor, assim, pra gente que é leigo no assunto, né? Acaba esclarecendo bastante mesmo. Muito legal, viu? Parabéns aí pra vocês pela iniciativa. Aí. Não, Obrigado. Thales foi ótimo. Não, Thales foi perfeito na escolha. Não, eu tenho que tirar o chapéu. Ah, Sim, que sim. legal. Parabéns. Mas assim, Thales, agora falando diretamente com você, já que Uhum, nosso entrevistado não tá aqui por enquanto. uhum. Cara, será que no Brasil vai dar isso também? Fico pensando nas eleições, cara. O problema que isso pode dar. Se você diz de acabar tirando, né, essa questão do liberalismo, essa questão do liberalismo ele vai sair tanto como está decaindo, né, internacionalmente Aham. em relação a outros, isso vem para os costumes também, né? Então eu dando Sim, a não, minha mas não é nem concepção esse para caso. Nem só nesse caso. Eu falo no Brasil no quesito da política. Porque se você for olhar, por exemplo, o Alexandre de Moraes e a história do Telegram, você já consegue ver um indício de algo um pouco mais complicado. Então, muito né? complicado, né? Então, Então, essa questão do. É muito preocupante, né? Porque a gente vê. Eu acho que ele vai conseguir voltar sim, vamos ver se ele vai conseguir voltar. Mas vamos ver. essa questão do autoritarismo é muito preocupante, porque um cara, né? Você vê como que tá errado isso, porque um cara sozinho com a decisão, ele conseguiu, né? Tipo assim, proibir um aplicativo que milhões de pessoas usam. Uma A gente censura. uma censura, né? A gente conseguiu, a gente não, né? Enfim, falei a gente não sei porquê, Uhum. mas conseguiu, né? Que teve um entendimento agora entre o STF e o Telegram que não vai ser bloqueado. Essa notícia saiu agora recentemente, mas Isso é independentemente ótimo. que isso tenha se resolvido ou não, é muito preocupante a gente ter no Brasil que uma pessoa sozinha, né? Ela consiga barrar um aplicativo que é tão importante que tantas pessoas usam, né? Então, assim, é difícil responder. A gente vem vivendo momentos em que, inclusive, né, a gente já tinha conversado que quando sair o processo você entra, né, no Students for Liberty, mas assim que o mundo ele está Uhum. passando por um autoritarismo muito grande. A gente vê no Canadá o que aconteceu, né? O Trudeau ele pegando uma o Trudeau pegando essas medidas autoritárias, né, ditatoriais. E assim, no Brasil também, né, com essa questão do Telegram, e a gente vê também guerras na Rússia que estão mostrando isso, né? Então, assim, o autoritarismo está todo lado. Ele está lá no Canadá com a questão do Trudeau, ele está aqui no Brasil com o Alexandre de Moraes tendo essa decisão muito ditatorial, né? Ele está lá na Rússia quando o Putin decide interferir. Ele está na China também quando a China vai, por exemplo, para Hong Kong e Uhum. pega Hong Kong, né, para ela. Então a gente vive momentos em que nunca foi tão importante ter organizações como o Students for Liberty, como a UJL, como o Grupo Alcatel, que a gente está desenvolvendo aí também, para poder, né, é, e tentar de alguma coisa contra isso, se manifestar isso, né? Tentar E tentar ir controlar contra, esse tentar fazer avanço. protestos, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer, mas é muito preocupante. É muito preocupante tudo que isso que vem acontecendo. É, vamos ver os próximos capítulos. Eu, pelo menos, fiquei um pouco mais otimista agora com essa notícia, mas não muda ainda aquela minha perspectiva de que a tendência ainda é a mesma. Pode ser que não Sim, seja uma sim. coisa tão radical, mas ainda assim vai ser algo seguindo nesse rumo do Então, autoritarismo. É lamentável, não, mas não é, vai ser a gente, só aqui um grupo pequeno por enquanto, que vai conseguir moldar isso tão facilmente, né? tem que Nesse ter um momento. trabalho conjunto, né? Oi, vó, minha avó entrou aqui agora para ver, fiquei feliz que ela entrou. Oi, A ela família tá toda ali, veio. veio, ela tá ali assistindo também, fiquei muito feliz que ela veio. É, mas então, tipo assim, eu acho que é importante. Eu vou conversar aqui com o Lucas mais uma vez para ver. Ele falou que vai colocar outro celular. Eu vou ver aqui se ele vai conseguir entrar. Daí coloca assim que possível. Ô, Thales, Vou é falar seu para pai que ele. tá aqui com a gente também? No outro. Sim, sim. O Alex, ele é Ah, meu pai também. Daí, agora meu vô entrou também. Oi, vô também. rapaz, virou reunião de domingo. Virou, Ai, virou. ai, Ele, só ele faltou um veio. macarrãozinho.
veio também conversar aqui. E eu acho que é isso, sabe? Essa questão de fazer o que está dentro do nosso alcance, né? Para tentar ir um pouco Com contra certeza. isso. Mas é muito preocupante. A gente tem que ficar muito alerta com tudo isso que vem acontecendo, né? Porque parece que as pessoas. A gente está saindo de uma cultura que ela era pautada, né? Óbvio que a gente tem que falar muito que os promotores que eram dessa cultura, né? Por exemplo, Estados Unidos, eles sempre quiseram a liberdade só para eles, porque é liberdade para mim, mas agora se eu quiser matar o índio para pegar a terra dele, tá tudo certo, né? Ou se eu quiser ir no Oriente Médio e ir lá e bombardear o Oriente Médio, tá tudo certo. Mas mas assim, embora, né, tivesse as hipocrisias deles só quererem para ele, não quererem para os outros, ou a Europa também, que tem esses valores, mas enfim, fez tudo o que fez com a África, né? Tipo, a gente tinha uma concepção que parecia que o capitalismo ele estava se desenvolvendo, que a globalização, com a internet, que a gente ia ter um momento agora mais de prosperidade, que a gente ia ter superado as guerras, né? De que sempre países com a democracia, né? Mas parece que junto aí com o Covid veio tudo isso de autoritarismo muito grande, né, em todas as partes do mundo. Então é uma coisa para a gente ficar de olho. Eu acho que o Covid foi a principal causa, a causa no final das contas. Não a causa direta, mas a Uhum, influência principal, foi um agravante. Foi um uhum, catalisador de todos esses movimentos. Porque você já tinha isso acontecendo na década, mas era algo muito mais brando, né? Você tinha essa uhum. ascensão do totalitarismo, mas era algo isolado, não era algo que influenciava de maneira tão grande quanto está sendo agora. A guerra em Sim, sim. si é uma consequência, porque a guerra não é um instrumento comum para você falar hoje em dia. Então, o Covid ele é um agravante, sim, ele é uma coisa que intensificou os problemas que já haviam no mundo globalizado. Eu acho que é por isso que a gente está tendo essa estagnação nesse movimento agora. Não era algo que iria Sim, sim. acontecer se a Covid não tivesse acontecido. A gente provavelmente passaria por uma fase, e não por uma Mas crise não que nem seria está tão acontecendo grave como está agora. sendo, né? Isso é o seu Não, o ponto, que né? acontece agora é uma crise. Não é um evento isolado, é uma crise mesmo, é algo generalizado. É algo que pode Uhum. realmente quebrar essa ordem vigente e estabelecer algo novo. Não sei se seria uma nova Guerra Fria, se seria uma Isso, ordem agora multipolar diferente. a gente tocou num assunto tão amplo, né? Acabou saindo um pouco mais a guerra da Ucrânia em si, que é uma coisa que é uma ideia até para a gente fazer outra conversa também, né? Dessa ascensão, desse autoritarismo, né? Com todos esses eventos acontecendo. Eu vou até anotar, vai ficar gravado aqui, enfim, Vou e colocar o para título aqui fazer no com esse tema chat de também. sugestão. Vou colocar um título aqui, Coloca vamos ver aí, se você vai então, e a gente gostar. pode organizar também esse evento, né? Sim. A ascensão do totalitarismo na questão com tudo que tem acontecendo, né? Com decisões aqui do STF, do Canadá, da guerra da Rússia, de tudo, né? Sim. Então, mas assim, eu acho que a gente pode ir conversando por enquanto. Eu vou conversar com o Lucas que se ele vai voltar, se ele vai conseguir voltar ou não, mas mesmo que ele não consiga voltar, eu acho que já foi extremamente produtivo, já foi muito. Aqui o título. Eu curti o título. A gente conseguiu conversar de bastante coisa, né? Tá sendo tudo gravado também. É, então, eu acho que eu vou. Ele tá conseguindo entrar aqui. A gente tá aqui já faz um tempinho já. Deixa eu ver aqui quanto tempo que deu exatamente. Eu não tô conseguindo ver exatamente quanto de tempo que deu, mas eu acho que por volta de 1h30, por aí deu já. Então a gente pode, quando ele voltar, a gente talvez consiga ir já para as considerações finais. Mas tipo, Uhum. a gente pode ir conversando aí, é isso. Se você É tem mais isso. alguma dúvida, mais algum comentário? Dúvida, comentário, não. Assim, dá para ir conversando sobre o assunto, né? Mas Não, com a gente relação à pode ir dúvida, a conversando só gente para dar tempo do Lucas voltar mesmo, para não ele ficar. voltar, Então. Mas Aí, assim, voltou. olha lá, voltou. E ele tá E aí, usando Agora acho que aí. tá mais estável. Tá, melhor? melhor. Sim, sim. Então, Então, tipo, quando você saiu, você estava respondendo, né, a questão, estava respondendo a questão lá do Henrique sobre a questão da cultura, né, desse totalitarismo que está tendo essa ascensão, se ele vai se expandir também para a cultura. Era nesse ponto que você parou.
A resposta mais simples, eu acredito sim, que esse autoritarismo ele vai respingar na cultura, e isso ajuda ao Estado a aumentar, né? Que a partir do que você tem população civil distraída por outros assuntos, o governo ele vai ter mais poder. Se você faz uma população analfabeta, assim, de questão de educação ou de cultura, com certeza o político ele vai querer mais poder, ele vai querer se tornar um governo mais autoritário. E o que a gente vê atualmente é isso, expansão do autoritarismo político, as ideias progressistas, né, que são, na verdade, são grupos, são tribos, né? Cada tribo acredita em uma coisa, uma tribo querendo silenciar a outra, existe uma verdade absoluta que só eles acreditam. Então é a perca de valores, sim. Por mais que nossa meta seja a democracia liberal, não temos uma democracia de fato. Uma instituição fica querendo uma instituição fica querendo mais poder do que a outra, e o executivo ele quer ter a posição de mandar tudo. E isso não existe, né? Quando a gente fala de democracia, temos a tripartite, a separação de poderes, a harmonia entre os poderes, a questão do diálogo, a questão das eleições livres, e seria mais ou menos isso. Perfeito. Então, assim, pessoal, acho que agora que já foram, né, assim, esclarecidas sobre essas dúvidas, a gente já conseguiu conversar bastante, né? Eu acho que a gente já consegue ir finalizando o evento. Primeiro que eu queria agradecer para todo mundo aí que participou, principalmente muito ao Lucas, né, de ter aceitado esse convite, de ter, de ter aceitado, né, o convite de estar aqui falando com a gente num domingo de noite. Mesmo assim, ele veio aqui e conversou com a gente, né, compartilhou, enfim, todo do seu conhecimento. Agradecer você também, Henrique, que você movimentou demais o debate também, fazendo várias perguntas, né? E é isso, muito obrigado. Se alguém ainda não respondeu o que está aqui, por favor, respondam o formulário. Eu vou colocar de novo o formulário aqui mais uma vez só para garantir que todos, que não, ninguém que tipo esteja aqui, que teve aqui presente no evento não respondeu. Eu vou colocar ele aqui mais uma vez. E é isso, muito obrigado aí a todos. Se vocês tiverem aí mais algum comentário final, mas eu achei assim sensacional, a gente conseguiu. Inclusive, só uma última coisa, Lucas, eu conversando aqui com o Henrique, a gente pensou até num novo tema, para daí a gente fazer uma nova live sobre essa ascensão, porque a gente meio que foi se distanciando, né, mas de forma positiva, o diálogo foi avançando dessa questão da Ucrânia em si, de fazer um outro evento com a questão do totalitarismo, né? Então, essa ascensão do totalitarismo que está tendo no Canadá, que está tendo aqui no Brasil com a questão do Telegram, que está tendo com a Rússia interferindo, com a ascensão da China. Então, meio que falar de tudo isso fazer até um novo tema. A gente vai conversando, enfim, aí no privado a gente organiza. Mas, enfim, se vocês tiverem aí mais um último comentário, mais uma última coisa para falar. Quero dar meus agradecimentos aí aos organizadores, Thales. Meus parabéns aí ao palestrante. Eu gostei muito das considerações dele, me senti realmente esclarecido em relação a esse assunto que tem passado pela cabeça de todo mundo nesse momento. Eu acho que essas falas que foram postas aqui deveriam ser repassadas a mais pessoas, porque eu acho que é um Sim, assunto sim. que ainda gera muita dúvida assim, no geral, sabe? Porque não são todas as pessoas que têm acesso a esse tipo de informação que nem a gente, certo? Que não ficam atentas não só ao noticiário, mas que vão atrás de artigos, vão atrás de especialistas, vão atrás de outros esclarecimentos mais aprofundados. Então, queria ressaltar aqui mais uma vez, agradecer ao Thales, agradecer ao palestrante
Gostei muito dessa conversa, ainda mais no domingo à noite, um horário meio inesperado, mas acabou valendo a pena. Beleza. A gente que agradece, Henrique, pela sua participação também. Bom, eu acho que é isso aí, né? Então, aí a Elaine também deu seus agradecimentos. Agradeço Então é todo isso, mundo. né? Acho que É, é isso, então. eu gostaria só de falar minhas considerações finais e falar como é que está a situação agora. A dificuldade do presidente ucraniano é que ele está pedindo ajuda humanitária, apoio militar e fazendo o recrutamento estrangeiro, né? Ele está falando que quem quiser se unir ao exército ucraniano ganhasse a nacionalidade ucraniana. E ele está pedindo desesperadamente à OTAN, né, que feche o espaço aéreo da Ucrânia, mas a justificativa da OTAN é que se eles fechassem o espaço aéreo, né, eles poderiam desencadear uma guerra, seria o envolvimento dos países da OTAN na guerra da Ucrânia. Então, por isso que a OTAN não está ajudando de forma tão mais forte como o presidente quer. E tem o risco de essa guerra alastrar por outros países, né? Pelo menos os países do Báltico, como Lituânia, Estônia e Letônia. Oramos que não aconteça nada, que possa chegar a um cessar-fogo de fato, como estão falando nas negociações de paz, né? A gente não sabe se o objetivo do Putin é derrubar o governo ucraniano e colocar um fantoche. E o que falam é que o Putin ele quer reconstruir o antigo Império Russo, né? Então, não sabemos o que de fato ele quer e o que a gente pode fazer é isso, ter mais análises como essa, assim, e concluir algum consenso para que não venha a ocorrer isso no futuro, que não crie mais governos ditatoriais, autoritários como esse. Sim. Só para falar, daí você sabe, tipo assim, como é que faz para que está gravando na conta, né? Você sabe como é que faz para encerrar tipo assim, a gravação? Sim, vou encerrar agora. Aí, beleza. Então a gente vai encerrando aí então essa gravação. Novamente agradecer. Obrigado aí a todos que participaram. E é isso. Boa noite aí para todos. Não esquece de encerrar sua gravação aí, Lucas. E é isso. Boa noite, pessoal. Foi um Boa prazer noite. Boa conversar noite, com vocês. pessoal. Tenham um ótimo domingo. Tchau, tchau. Tchau.